Vamos lá, pessoal, de volta aqui ao tema atos preparatórios para a votação. Vejam só, como eu tinha falado na última aula, vamos falar agora sobre os locais de votação. Você, quando for servidor da Justiça Eleitoral, você vai perceber que tudo é muito simples de executar através do sistema. E graças a Deus que existe um sistema informatizado para cuidar dessa parte. Então, já existem os locais pré-selecionados, até porque você sabe, provavelmente você já tem votado no mesmo local há muito tempo, então já existe basicamente uns locais que já estão pré-definidos há muito tempo. Mas, eventualmente, uma escola fecha, enfim, para construir um prédio no lugar e coisa desse gênero. Então, nem sempre é possível manter esses mesmos locais de votação e é preciso saber quais são as regras específicas para que esses locais sejam definidos. E podem ser tanto os prédios públicos, como também prédios privados, tá bom? Então, e a propriedade privada será cedida obrigatoriamente, sem indenização ao proprietário. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes para que você não perca de vista. Perceba bem, como tudo que está relacionado à zona eleitoral e à organização primária das eleições, né, aquela parte mais burocrática, mais administrativa, a competência para definir os locais de votação, seja qual for a eleição, tá bom? Pode ser eleição para presidente da República, mas quem vai organizar os locais de votação será juiz eleitoral. Porque os locais de votação vão estar localizados nas zonas. Então, quem manda na zona, como já falamos lá na aula sobre competência, é o juiz. Então, cada juiz eleitoral vai organizar os locais de votação dentro da sua respectiva zona. E vai haver a necessidade de se publicar um edital constando os locais de votação pelo menos 60 dias antes da eleição. O engraçado é que a Justiça Eleitoral organiza os locais de votação, tem que publicar esse edital nos 60 dias que antecederem a eleição, junto também com o pessoal da mesa, viu? Se divulga quem é os mesários, então tá aí, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Mas se divulga logo quem vão ser os mesários, enfim, quais vão ser as sessões no local de votação, porque não confunda local de votação com sessão, tá bom? Local de votação é onde estão as sessões. Então, um colégio é um local de votação. Então, lá no colégio pode ter várias e várias sessões. Então, uma coisa é sessão, outra coisa é local de votação. Estamos falando aqui dos locais de votação. O engraçado, como eu estava dizendo aos senhores e às senhoras, é que esse edital é publicado com a indicação dos locais de votação pelo menos 60 dias antes das eleições. Mas as pessoas que são os proprietários ou administradores desses prédios onde se localizarão as sessões, eles só são comunicados, quer dizer, eles devem ser comunicados pelo menos até 10 dias antes da eleição. Então pode acontecer, por exemplo, do cara ter o local de votação escolhido e só saber que aquele local vai ser utilizado para votação 10 dias antes da eleição. E a Justiça Eleitoral não se preocupa muito porque, afinal, ele não tem como se opor, tá? A pessoa não tem como opor-se à sessão do bem. Então eu tenho um colégio, e a Justiça Eleitoral requisitou esse colégio para fazer a eleição, infelizmente eu vou ter que ceder sem ter nenhum custo para a Justiça Eleitoral. Muito cuidado com isso, a gente vai falar sobre isso em uma outra aula. Existe essa seção dos privados ou públicos para utilização em locais de votação, que é uma coisa, e existe a possibilidade da Justiça Eleitoral requisitar veículos para utilizar nas eleições. Sei lá, na Amazônia, por exemplo, vou requisitar um barco, uma lancha, um navio, enfim. Então, é possível se requisitar também veículos. A gente vê isso em filme americano, né? Um policial parando lá, um cara no meio da rua e requisita o veículo. E essa requisição ela pode ser também considerada como obrigatória. Agora, nesse caso da requisição de veículos e embarcações, a Justiça Eleitoral vai pagar, vai indenizar o proprietário como se estivesse alugando aquele bem. Então, só para você ter o cuidado, se eu estou falando de cessão de bens para a Justiça Eleitoral, bens imóveis para a Justiça Eleitoral utilizar como local de votação, essa cessão ela é gratuita. O proprietário não vai ter nenhuma indenização para ceder esse tipo de bem. Agora, se eu estiver falando de embarcações e veículos que porventura venham a ser requisitados pela Justiça Eleitoral, esses veículos, essas embarcações não serão, quer dizer, essas aí serão indenizadas aos proprietários. Os proprietários receberão como se fosse uma locação no valor de mercado daqueles bens. A gente vai voltar a falar desse assunto, que está na Lei 6.091 de 74,
em uma aula mais para frente, mas a gente vai falar da questão da locomoção durante as eleições, esse transporte de eleitores da zona rural até os locais de votação e essa requisição. A gente vai falar disso em uma outra oportunidade. Eu não estou falando nem nessa aula, nem nas próximas, que a gente está falando exclusivamente dos atos preparatórios à votação. Mas um outro módulo a gente vai falar, sim, de toda a Lei 6.091 de 74, que trata, dentre outros assuntos, dessa questão da requisição de veículos e embarcações para transporte de eleitor, porque a Justiça Eleitoral, por vezes, ela precisa transportar eleitor da zona rural até o local de votação, e nem sempre a Justiça Eleitoral vai ter à disposição um veículo próprio. Então ela aluga mesmo, entre aspas, ela aluga um caminhão não, né, um ônibus, uma embarcação, enfim, para poder levar os eleitores aos locais de votação. Mas não estamos falando disso agora, tá? Vamos voltar a falar disso depois. Por enquanto, se atente ao fato apenas de que essa requisição de bens imóveis, ela é, sim, obrigatória e a sessão é gratuita, não há nenhum pagamento por isso. Então está aí, na sua lousa, ó, a designação dos locais de votação é feita pelo juiz eleitoral, isso em tese, né? Porque na verdade, quem designa mesmo vai ser o sistema, tá? Mas a competência para designar quem vai assinar o ato é o juiz eleitoral, óbvio. Há a publicação de um edital constando esses locais de votação pelo menos 60 dias antes das eleições, e nessa publicação deve constar os locais de votação, onde vão constar ali as sessões. Em tese, você deveria consultar esses locais de votação para saber onde você vai votar. Eu voto na sessão número tal. Veja que no seu título de eleitor não diz qual é o seu local de votação. Não diz, você vota no colégio tal. Não tem isso lá no seu título de eleitor. Tem dizendo que você é eleitor da primeira zona da sessão número tal. E onde é que se localiza essa sessão? Em um local de votação. Então, em tese, a toda eleição, nós deveríamos checar esse edital para verificar onde está localizado o local de votação onde consta a minha sessão. Que vai ter lá, o local de votação é o colégio tal, colégio RM. E nesse colégio RM vai ter as sessões números tais e tais, ou de sessão de X a Y, tá bom? Então, nessa publicação deve conter a sessão, inclusive, se houver sessões agregadas, a numeração ordinal dessas sessões e o local onde deverá funcionar, com indicação completa da rua, do número ou de qualquer outro elemento que facilite a sua localização pelo eleitor. A finalidade é divulgar para os eleitores os locais onde se encontrarão, digamos, as sessões. Bem como os nomes dos mesários nomeados, como eu falei para os senhores, para atuarem nessas mesas receptores, e dos eleitores para atuarem como apoio logístico, se for o caso, porque além daquele pessoal, daqueles mesários que a gente falou, que é basicamente o que consta no Código Eleitoral, presidente, 2 mesários, secretário, suplente, além desse pessoal é possível, está em resolução a nomeação de outras pessoas para apoio logístico, tá bom? É possível, mas essa questão não é muito, digamos assim, falada no próprio Código Eleitoral, tá bom? A especificação, o detalhamento vem em resolução. E aí não vamos falar de detalhes sobre isso, porque afinal é difícil que se especifique em um edital, nunca vi se especificar em edital essa resolução específica das eleições. A gente usa algumas coisas para complementar aqui o conhecimento. Só para complementar, para que você fique realmente sabendo do contexto onde se inserem essas informações do Código Eleitoral e da Lei das Eleições. O número máximo e mínimo de eleitores a gente já chegou a comentar em uma aula passada. Há quem diga que tem que ser no mínimo 50 eleitores, e eu acho até que dá para a gente considerar um mínimo de 50 eleitores, porque afinal eu só consigo instalar uma sessão onde haja pelo menos 50 eleitores, pela interpretação que a gente vem fazendo das resoluções do TSE e da própria Lei das Eleições. A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, que para eu instalar uma sessão num estabelecimento prisional, eu preciso de pelo menos 50 eleitores aptos a votar. Vai instalar uma sessão no local onde haja votação para cegos. Então eu preciso ter pelo menos 50 cegos aptos a votar naquele local para eu estabelecer uma sessão específica, tá? Então, essa questão do número mínimo e máximo por sessão ou por local de votação, não dá para haver uma definição específica na lei. O Código Eleitoral traz algumas especificações, mas essas especificações do Código Eleitoral, elas não têm mais validade. O Código Eleitoral é de 1965 e a nossa Lei das Eleições é de 97.
Então, o artigo 84 da Lei das Eleições, ela especificou com muita clareza que quem vai definir o número máximo e o número mínimo de eleitores por local de votação ou por sessão vai ser a própria Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral vai e emite uma resolução e diz o número mínimo de eleitor por sessão onde haja isso vai ser 50. O número mínimo de eleitores para eu abrir uma sessão convencional é 100, enfim. Não tem esse de 100 não, tá? A Justiça Eleitoral não tem definido com clareza esse número mínimo e máximo, só em situações específicas, pontuais. Eu quero colocar uma sessão numa vila, num povoado, enfim, num estabelecimento prisional, num estabelecimento de internação de menores. Aí as resoluções do TSE até estabelecem o número mínimo, mas em geral as resoluções não têm tratado com clareza de número mínimo e número máximo. E essas questões variam, tá? Então, se você for pegar questões de direito eleitoral das bancas organizadoras, de vez em quando você encontra uma questão falando de número de eleitores. Mas essas questões elas devem ser anuladas. Então, desde 97 para cá, que, na verdade, a Lei das Eleições define que o número mínimo e o número máximo de eleitores deve ser definido pela Justiça Eleitoral. Não está, portanto, definido pelo Código. Eu não aplico o Código Eleitoral para tratar de número mínimo e número máximo de eleitores. Está claro isso? Então, vamos para frente. A preferência para eu designar os locais de votação, eu considerando sendo o juiz eleitoral tem preferência para designar os prédios públicos, para designar os locais de votação nos prédios públicos. Então, a preferência para ser local de votação é dos prédios públicos. Na ausência ou no esgotamento dos prédios públicos aptos a receber uma votação, porque, é claro, não adianta ser prédio público e não ter uma estrutura capaz de receber uma votação. Então, sei lá, às vezes a prefeitura não tem condição de tirar as mesas, as cadeiras, afastar, enfim. Não dá. Então, certos locais, o fórum, vou jogar fora os processos, vou botar os processos aonde? Para usar uma vara para ser local de votação. Não dá, né? Não dá. Então, normalmente, a Justiça Eleitoral usa escolas, né? Porque a escola dá para eu afastar as cadeiras e tal, enfim. É fácil de organizar, porque tem que ser locais que estejam aptos a serem organizados para uma função específica, que é receber eleitores para uma votação. Então, normalmente se usam escolas, chega a se usar também quadras às vezes, mas eu acho até que fica meio confuso, meio complicado para separar as sessões, enfim, eu não acho bom. Normalmente se usam escolas públicas e você sabe muito bem que não é suficiente. Então, na ausência de prédios públicos suficientes para servir de local de votação, aí se recorre aos privados que serão cedidos obrigatoriamente, sem indenização para a Justiça Eleitoral. Eu até coloquei a fotozinha aí, ó. Então aqui, ó, preferência prédios públicos, só vou recorrer aos privados na falta destes prédios públicos em número e condições adequadas a receber um pleito eletivo, a receber os eleitores para votar. E a propriedade particular será obrigatória e gratuitamente, muito cuidado com isso, gratuitamente cedida para esse fim. Eu até coloquei aqui, ó, o pessoal mandando assim, olha, você vai, né, ceder o prédio porque eu quero e pronto, definido, não tem o que fazer. Não tem como espernear. É claro que nenhuma lesão ou ameaça a direito será desacolhida pelo judiciário. Se evidentemente tiver ali uma situação onde o cara está fazendo uma reforma que tem um risco para a população, enfim, o prédio não oferece a estrutura e a Justiça Eleitoral não teve condição de ver. Então, de repente, ele mesmo pode impugnar aquele local de votação, mas se houver um motivo de força maior ou um caso fortuito. Tá? Se há um caso fortuito ou um motivo de força maior a autorizar que a pessoa recuse fundamentadamente, é até possível. Mas não sendo um caso de força maior ou um caso fortuito, não há como a pessoa impugnar, eu estou falando o proprietário privado, tá? Não há como ele impugnar a indicação da Justiça Eleitoral. Ou ainda é possível aí, tudo bem, se houver algum motivo legal para que aquela propriedade não sirva à Justiça Eleitoral, aí tudo bem também, ele pode e deve, na verdade, impugnar, falar do impedimento. Por exemplo, não posso ter prédio cedido para a Justiça Eleitoral para servir de local de votação, o que pertence a um candidato ou a seus parentes até o 2º grau. Então, se de repente eu sou um parente do candidato até 2º grau
e meu prédio foi cedido, foi requisitado, na verdade, pela Justiça Eleitoral para servir as eleições, eu tenho por obrigação dizer, olha, Justiça Eleitoral, esse prédio você não pode utilizar porque eu sou parente do candidato. Eu acho até equivocado isso. Equivocado não, eu acho que o proprietário, sendo o próprio candidato, seus parentes, é correto sim, que esse prédio não seja cedido. Mas, às vezes, você nem sabe quais são os prédios que pertencem ao candidato, a propriedade, né? Então, como é que você vai saber que o colégio tal é do candidato X ou do parente do candidato? Não sei se isso é motivo suficiente para invalidar um local de votação. Para mim é muito pior, e não há vedação na lei eleitoral, não há vedação a isso. Eu acho muito pior, por exemplo, você usar uma escola pública que muitas vezes tem o nome de um candidato. Então, escola pública, senador fulano de tal. Escola pública, governador Beltrano de tal. E às vezes esse governador Beltrano de tal está lá sendo concorrente nas eleições, entendeu? Então, para mim, mas não está na lei, para mim, se o nome do prédio tiver alusão a um partido, ou, eu nunca vi escola com nome de partido, mas enfim, mas se um prédio público tiver alusão a um partido ou a um candidato, né, o nome de um candidato para as eleições, não deveria ser utilizado, mas isso não está na lei, tá? Isso aqui quem está dizendo é o Código Rodrigônico, tá? É a minha opinião, não considere essa minha opinião para a prova de concurso, tá bom? Daqui a pouco a gente vê as vedações, é parecido com aquele negócio da nomeação dos membros da junta e dos mesários, tá? Aquele bizu do CCE, dois pau, serve ele para o partido de candidato, serve com alguns detalhezinhos a menos, mas ele dá para você conseguir também usar esse bizu, que eu acho que a gente falou na aula passada ou retrasada. De novo, a gente falou do bizu, do CCE, dá para você utilizar aquele bizu mais ou menos também para os locais de votação, tá? Os impedimentos de designação de local de votação. Então, muito bem, recolhe-se aos privados e essa propriedade tem que ser cedida gratuitamente. Então, está aqui, ó, veda-se a utilização de certos prédios para a sessão à Justiça Eleitoral. É parecido com aquele bizu. Não vou colocar de novo aquele bizu fuleiragem aqui não, tá? Você deve estar cansado. Professor, pelo amor de Deus, não bota um bizu desse não. Pois pronto, não vou colocar esse bizu de novo. Mas, a exceção praticamente aqui do servidor da Justiça Eleitoral, que não há vedação, tá? Para um prédio que pertença a um servidor da Justiça Eleitoral, não há vedação para que ele sirva como local de votação. Mas, em geral, o resto aqui é muito parecido com aquele bizu. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, veda-se a utilização de prédios pertencentes a quem? A candidato. Olha só. A membro de diretório de partido político, ou seja, os diretores dos partidos políticos, delegados de partido político, aí deu uma avançadinha, né? Porque não pode ser mesário o cara que é integrante do diretório do partido político, né? Aqui já foi o delegado. A autoridade policial, lá tinha autoridades e agentes policiais, né? Então aqui se restringiu a autoridade policial. Eu acho até que dá para interpretar dessa forma partida, autoridades e agentes policiais, tá? Mas enfim, o texto da lei fala autoridade policial e é isso que você vai considerar para a prova, tá bom? Para a prova, não invente. Essa parte aqui é literal, tá? Nunca vi prova cobrando interpretação. Então não leve em consideração as coisas que esse maluco aqui está falando. Quer dizer, da parte de interpretação. Leve em consideração o que está estabelecido na legislação. Nessa parte, eles cobram praticamente não, acho que, não vou dizer 100%, porque a gente nunca pode dizer 100%, mas 99,9% das questões que cobram essa matéria, cobra a literalidade do artigo de lei, tá bom? Então, não se preocupe, aqui eu estou citando o que está na lei, eu não estou inventando história para vocês. O que mais? Bem como os parentes até segundo grau e cônjuge, dessa negada todinha aqui, e isso aqui é importante, isso aqui cai bastante. Quando cobram questões, é muito comum cobrar essa questão das propriedades rurais. O que acontece? A gente sabe que no Brasil houve já o coronelismo, né? Não era o coronel de patente, tá? O coronel, aquele cara, basta você assistir, sei lá, Gabriela, né? Aquela novela Gabriela, não sei se é novela, se é minissérie, enfim. Acho que é novela mesmo, né? Mas enfim. Tem um filme também. Você tinha, na época do Brasil, pessoas que eram grandes proprietários rurais, certo? E esse pessoal meio que mandava na política local. Então, é muito comum nos locais onde haja grandes propriedades rurais, que hajam também muitas pessoas trabalhando para esses grandes proprietários.
Então existem agricultores e suas respectivas famílias. Então é muito comum também que as casas de morador sejam dentro da própria fazenda. Então o cara tem a fazenda, que é uma propriedade rural, uma chácara, um sítio, sei lá, enfim, uma propriedade rural. E nessa propriedade rural normalmente residem pessoas que são as pessoas que trabalham para a fazenda com suas respectivas famílias. E é muito comum, acrescentando esse muito comum, é muito comum que dentro da própria fazenda haja uma escola, por exemplo, porque como muita gente trabalha naquele local, há uma agregação de muitas pessoas naquele local, é comum que o próprio ente público, a prefeitura, construa uma escola dentro daquela fazenda. Ou até o proprietário rural, às vezes ele mesmo constrói, mas constrói uma escola, mas quem custeia é o poder público, entendeu? Então é muito comum que haja escolas dentro de fazendas, de chácaras, de sítios, enfim, para receber exatamente os filhos daqueles agricultores. Então percebam, meus amigos e minhas amigas, esse prédio que é público, tá, uma escola pública, dentro de uma propriedade rural, não pode ser utilizada como local de votação exatamente para evitar a influência daquele proprietário rural na condução do voto daquelas pessoas, tá? Para evitar o coronelismo, tá bom? Para evitar o chamado voto de cabresto. Já ouviu falar do voto de cabresto? Aquele que estava lá amarrado, né, de acordo com a vontade do próprio candidato. O próprio candidato não, o próprio proprietário rural, que às vezes era o próprio candidato também, né? Às vezes o dono da fazenda e tal era o próprio candidato. E o agricultor tinha que votar ou no proprietário rural ou em quem ele indicasse. Eu acho que em Gabriela chega-se, com certeza chega-se sim a discutir essas questões, que tinha lá o Mundinho Falcão querendo ser o prefeito, acho que era o Mundinho Falcão querendo ser o prefeito, aí tinha, nessa última versão da Globo, era o Antônio Fagundes, esqueci o nome do personagem dele, mas ele era o grande manda-chuva lá da política do local, era o grande proprietário rural, era quem mandava e tal, enfim. Então os políticos que se lançavam candidatos tinham o aval dele, se não tivesse, não era candidato, enfim. Então isso era uma realidade no Brasil e hoje não é tanto, mas de toda forma é mistério, é bom que se evite utilizar prédio localizado dentro de uma propriedade rural para o exercício do voto. Então, apesar de ser um prédio público, esse local não deve ser indicado para realização das votações, tá? Impugnação a esses locais de votação é possível, principalmente se houver algum desses impedimentos, tá? Se não houver impedimento, pode haver algum caso fortuito ou de força maior, mas, em geral, as impugnações aos locais de votação têm a ver com a designação de um local que haja um impedimento legal. Então, é um local de votação que pertence a uma autoridade policial, é um local de votação que pertence a um candidato, e aí os partidos políticos têm o direito de impugnar. Não colocou aqui quem pode impugnar, mas é partido político e é claro que o Ministério Público, e é claro também partido político, vai acrescentar-se a isso as coligações, tá bom? Então, as coligações, os partidos políticos, o Ministério Público, eles vão ter direito a impugnar esses locais de votação no prazo de 3 dias, a contar daquela publicação. Lembra que a gente falou no comecinho da aula da publicação? A publicação acontece 60 dias antes da eleição. Então, publicou os locais de votação, vai haver essa impugnação no prazo de 3 dias. Em tese, a decisão do juiz eleitoral vai ser em 48 horas. Se você quiser recorrer ao TRE, você vai ter 3 dias para recorrer. E a decisão do TRE tem que sair também em 3 dias. Lembro aos senhores também que a gente falou isso em relação aos mesários, mas serve também para os locais de votação. A interpretação que tem sido dada é essa, tá? Lembra que quando a gente falou dos mesários que estão nesses editais, né, a gente sabe também que os mesários são nomeados pelos juízes, e há uma publicação também, onde vai constar nessa publicação não só o nome dos mesários, como dos locais de votação. Então, nessa publicação, se o partido quiser impugnar, ele pode impugnar não só os mesários que foram indicados para serem mesários, né, e foram nomeados pelo juiz, como também vai poder impugnar os locais de votação. Se o partido deixa de impugnar o local de votação ou impugnar aquela relação de mesários, ele depois não vai poder dizer que aquela sessão, aquele local de votação não poderia receber os votos, tá? Não poderia receber os eleitores. Meio que o termo técnico é preclusão, tá? É preclusão. O que é preclusão, professor?
é a perda processual, tá? A perda de uma oportunidade processual de eu praticar algum tipo de ato. Então, a Justiça Eleitoral e, na verdade, o Código estabeleceu um prazo de 3 dias para você impugnar. Se você perde o prazo, você também perde o direito de impugnação, tá? Eu sei que quando é nulidade, a nulidade não se convalida, isso é um fato, mas o entendimento, e está no Código Eleitoral, lá no artigo 121, parágrafo 3º, que o partido que não impugnar a relação dos mesários que foi publicada, e também, né, por interpretação lógica dos próprios locais de votação, ele vai perder o direito de alegar nulidade dos votos que foram proferidos nesses locais por esses motivos. Então, se ele perder o prazo de impugnação ao nome dos mesários ou aos locais de votação, ele depois não vai poder dizer que aquela votação foi viciada em razão da nulidade da constituição dos locais de votação ou da indicação dos mesários. Porque aí o cara pode fazer uma sacanagem, entendeu? A ideia também é evitar uma sacanagem. O que acontece? Às vezes o cara não sabe se ele vai ter uma votação boa naquele local de votação. Então ele não impugna. Imagine a maquiavelice das pessoas. Então eu não vou impugnar aquele local de votação porque de repente eu recebo voto em quantidade razoável. Aí de repente eu vejo que a maioria das votações naquele local foi para o candidato adversário, o que é que eu faço? Vou lá e impugno. Impugno o local de votação por haver alguma nulidade. Ou impugno os votos daquele local porque o mesário não poderia ser mesário. E aí, em tese, quando eu impugno o local de votação, impugno a mesa receptora de votos, em tese, todos os votos proferidos naquele local devem ser anulados. Está entendendo o problema? Então, para evitar uma estratégia jurídica processual escrota, desculpe o termo, mas para evitar que haja má-fé, e no Brasil, infelizmente, a gente tem que contar com essa tentativa de prevenir atos de má-fé, porque tudo que advogado faz, às vezes, é tentar encontrar uma brecha na legislação para beneficiar seu cliente. Não estou dizendo que ele está errado, não. Se a legislação prevê a brecha, ele às vezes vai utilizar, entendeu? Ele às vezes vai utilizar, ele está utilizando o sistema. Advogado não é um mero decorador de lei, não. A principal atividade do advogado é interpretar essa lei e saber utilizá-la em favor do seu cliente. Então, para evitar essa má-fé na utilização da legislação, se preferiu, tá? Eu sei que há críticas a isso, eu mesmo critico esse fato, porque eu não posso considerar também que todo mundo vai usar de má fé, mas enfim, há uma crítica ao fato, mas de fato a Justiça Eleitoral e na verdade o Código prevê que eu não posso impugnar, quer dizer, que eu não posso depois pedir a nulidade dos votos se eu não tiver impugnado a mesa receptora de votos e impugnado o local de votação. Se eu não impugnei no prazo de 3 dias, contados da publicação do edital, eu perco o direito de pedir a nulidade daqueles votos. Se eu impugnei, a Justiça Eleitoral por algum motivo não julgou, de repente houve a eleição, enfim, depois eu vou ter que conseguir a nulidade daqueles votos, porque eles não deveriam ter sido proferidos naquele local de votação diante de uma nulidade prevista pela própria lei. Beleza? Então, é basicamente isso. Está aqui o prazo de 10 dias, que a gente já tinha falado, né? Ó, até 10 dias antes da eleição, pelo menos comunicarão os juízes eleitorais aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários, administradores das propriedades particulares, a resolução de que serão seus respectivos edifícios ou parte deles utilizados para o funcionamento das mesas receptoras. Então, publica lá 60 dias antes das eleições, mas o cara que tem um prédio só vai ser comunicado até 10 dias antes da eleição, tá bom? Isso é fato. Bem, já estou vendo aqui que o adiantar da hora não me permite falar das situações especiais do local de votação, então vou fechar a aula aqui. E na próxima a gente vai falar sobre os locais especiais para localização de certas seções, como estabelecimento prisionais, vilas, povoados, detalhes em relação a esses locais de votação. É isso, meus amigos. Um grande abraço, fique com Deus.